Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre um outro método para cálculo de circuitos de corrente contínua. Trata-se do método das correntes de malha, tá? Na corrente de malha, nós vamos aplicar uma lei, que é a chamada lei de Kirchhoff para as tensões, normalmente abreviada por LKT. Então, no que consiste essa lei? Essa lei afirma o seguinte: em uma malha, a soma das tensões aplicada é igual à soma das quedas das tensões. Vamos falar sobre malha. Malha, pessoal, é um circuito fechado, igual, por exemplo, aqui, ó, você tem uma fonte e 3 resistências, formando um circuito. Então, isso aqui vai ser um laço, tá? Isso aqui vai formar um laço. Esse laço, nesse caso aqui, especificamente, vai formar uma malha, tá? Mas a gente tem que detalhar um pouquinho mais sobre essa questão da malha, né? Como eu falei com vocês, isso aqui é um laço. E esse laço aqui vai formar uma malha, mas nem todo laço forma uma malha. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, eu tenho esse circuito. Eu tenho uma fonte, resistência, resistência, resistência. Então, eu posso pegar aqui, ó, esse laço aqui, chamar de laço 1, e vou pegar esse outro laço aqui, que é o laço 2. Observe que o laço 2 está envolvendo o laço 1. Né? Então, nesse caso aqui, né, a malha ela vai estar presente apenas em um laço. Porque o laço, um laço não pode envolver o outro laço. O laço ele tem que ser independente. Ele não pode envolver o outro laço. Tá? Então, ele não pode estar dentro do outro laço. Então, observe que o laço 1, ele está dentro do laço 2. Agora aqui, ó, se vocês já observarem esse circuito aqui, ó, fonte, resistência, resistência, resistência. Então, aqui eu tenho um laço, ó, aqui eu tenho um laço, e aqui eu tenho outro laço. Dois laços. Observe que são laços independentes. Então, aqui eu vou ter uma malha, e aqui também eu vou ter uma malha, né? Que é a malha 1, aqui é a malha 2. Aqui não, aqui, esse laço 2 aqui, ele não vai formar uma malha. Por quê? Porque ele está envolvendo esse laço 1 aqui. Tá bom? Então, visto isso, vamos falar aqui sobre detalhar melhor sobre a lei de Kirchhoff das tensões. Então, você tem uma tensão V aqui, você vai ter uma queda de tensão V1 aqui, uma queda de tensão V2 aqui e uma queda de tensão V3 aqui. Por quê? Porque quando você energiza, né, alimenta o circuito, né, aqui, que vai surgir? Vai surgir uma corrente I. À medida que essa corrente I ela vai atravessando as resistências, elas vão provocando o quê? Quedas de tensões. Então, você vai ter uma queda de tensão V1, uma queda de tensão V2, uma queda de tensão V3. Então, o que acontece? V, ele vai se distribuir, essa tensão V, que é a tensão que está sendo aplicada, vai se distribuir ao longo do circuito. Então, você vai ter uma fração de V aqui, uma fração de V aqui e uma fração de V aqui. À medida que essa corrente vai atravessando os elementos resistivos aqui, ó, você vai ter uma queda de tensão. Então, você vai ter uma queda de tensão V1, que vai ser dado por R1 vezes I. Vai ter uma queda de tensão V2, que vai ser dado por R2 vezes I. E vai ter uma queda de tensão V3, que vai ser dado por R3 vezes I. Tá bom? Por quê? Já vimos em aulas anteriores, né? Quando uma corrente atravessa uma determinada resistência, vamos supor, vamos imaginar esse caso aqui, ó. Você tem uma corrente de 1 ampere atravessando uma resistência de 2 ohms. Então, naturalmente, vai surgir uma queda de tensão, ou uma DDP, né? Uma DDP entre os terminais 1 e 2 de 2 volts. Por quê? Porque 2 vezes 1, né? 2I, 2 vezes 1, já que I é igual a 1, então vai dar 2 volts. Então, eu vou ter uma DDP aqui de
2 volts. Então, à medida que a corrente vai atravessando aqui, você vai provocando queda de tensão. Então, nós temos que a soma algébrica das tensões em uma malha é sempre igual a zero. Então, somatório das tensões aplicada menos a somatório das tensões, das quedas de tensão, vai ser igual a zero. Então, eu posso dizer que o meu V menos V1 menos E2 menos E3 é igual a zero. Então, V menos E1 menos E2 menos E3 é igual a zero. Então, é basicamente isso aí o que diz a lei de Kirchhoff. É um conceito bem tranquilo de entender. Ou seja, essa tensão aqui, ela vai ser igual à soma de V3, V2 e V1. Tá bom? Só mais uma ideia aqui, mais um outro conceito que costuma aparecer em alguns problemas, esse conceito de ramo. Tem essa ideia de malha e tem essa ideia de ramo. A ideia de ramo é o seguinte, você tem um nó aqui e tem um nó aqui. Entre esses dois pontos, você tem os elementos. Nesse caso aqui, você tem um resistor e uma fonte. Isso aqui, ó, forma um ramo. Resistência com fonte. Isso aqui forma outro ramo. Aqui só tem fonte. Isso aqui forma outro ramo. Então, os elementos que ficam entre os nós formam o quê? Formam os ramos. Então, você tem um ramo e um ramo. Quantos ramos eu tenho aqui? 3 ramos. Tenho 3 ramos. Tá? Então, é isso aí. A aula de hoje é isso aí. É bem tranquilo, tá? Na próxima aula nós vamos resolver um problema, né, prático, para poder aplicar essas ideias, esses conceitos aqui. Tá bom, pessoal? É isso aí.